Beleza? Bom, vamos continuar aqui, seguindo na linha de perceptron. A gente viu a ideia básica de MLP no último vídeo, né? Perceptron multicamadas. Aqui a gente tem uma camada única, single layer, né? Então nós temos uma, duas, três, quatro entradas, é isso? Quatro entradas, dois neurônios, tá? Temos dois neurônios. Na verdade, o neurônio está aqui, ó. Isso aqui seria a função de ativação, né? Então eu tenho dois neurônios e duas saídas. Então, camada única, né? Tem uma camada única composta por dois neurônios. Tá? Vamos começar básico. Ainda não é um perceptron multicamadas. Tá? Então, como eu tenho dois neurônios, eu tenho B1 e B2 aqui. E aqui eu tenho os pesos referentes às quatro entradas. Então, reparem que é W11, quer dizer que é da entrada 1 para o neurônio 1. W21 quer dizer que é o peso referente ao neurônio 2 da entrada 1. W12 é o peso referente ao neurônio 1 da entrada 2. Então, o segundo valor aqui, ó, ele indica qual entrada que é, tá? E o primeiro valor ele indica qual neurônio que o peso pertence. Então, é só uma questão de notação. Saída do neurônio 1 antes da função de ativação, saída do neurônio 2 antes da função de ativação, saída do neurônio 1 depois da função de ativação, saída do neurônio 2 depois da função de ativação. E aqui nós repetimos o mesmo modelo, e agora com uma notação detalhada. Então, olha só, quem é o U1? Que é esse aqui, ó. Estou chamando de I porque tem o 1 e tem o 2. É o somatório do vetor de pesos, tá vendo? Então, I representa o neurônio, tá? Então, aqui, ó, é o que eu falei, o primeiro número indica a qual neurônio o peso pertence. E J é o número de entradas. Então, é o somatório dos pesos ligados a esse neurônio, vezes as entradas, que isso aqui implementa. Então, nesse ponto aqui tem um somatório, somado ao bias 1, porque é o neurônio 1, tá vendo? Pode ser o 2, esse I, hora vai ser 1, hora vai ser 2. Então, isso caracteriza a saída U. E a saída O é aplicar uma função de ativação em U. Tá aqui, ó. Então, o que nós precisamos saber aqui? Que o J vai de 1 até M. O J representa o número de entradas, e aí nós temos quatro entradas, tá vendo? X1, X2, X3, X4. E o I vai de 1 até N, que é o número de neurônios, e nós temos dois neurônios. Neurônio 1, neurônio 2. Tá bom? A função de ativação que nós estamos usando é a tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica implementa essa equação aqui, ó. É exponencial da entrada, que é o que está aqui dentro, menos exponencial de menos a entrada, dividido pela exponencial da entrada, mais a exponencial de menos a entrada. Então, essa é a matemática da função de ativação tangente hiperbólica. Nós vamos precisar saber qual que é a derivada dessa função de ativação. A derivada disso está aqui, né? Então, fica o denominador ao quadrado, menos o numerador, dividido pelo denominador ao quadrado. Esse é o resultado, né? Vocês podem aplicar a derivada depois em casa. Vai dar um trabalhinho, porque é a derivada de uma divisão, né? Então tem derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, dividido, não me lembro se era pelo segundo ao quadrado ou pelo... Então o resultado dessa derivada dá isso daqui. Se a gente observar isso daqui, isso pode ser reescrito dessa maneira. Na verdade é 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado. Tá bom? Se é 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado e eu estou chamando tangente hiperbólica de f, então eu posso dizer que a derivada de f com relação a u
é 1 menos f ao quadrado. Está aqui. Daqui a pouco vai ser útil para a gente. Bom, matematicamente, qual que é o erro da rede neural? É a saída, a diferença entre a saída e o alvo. Tá certo? Então, T é o alvo menos a saída. Então, eu tenho um erro para cada saída, por isso que vem um I aqui. Quem é o J? O J é o somatório desse erro ao quadrado dividido por 2, é o erro médio quadrático, né? Então, a função custo, função objetivo de uma rede neural, é uma função de 3 variáveis. Então, olha só, nós temos a matriz de pesos, que é o W, o bias, tá certo? Que são os pesos atrelados a cada neurônio, e as entradas. As entradas não mudam, porque são os dados que eu tenho para resolver o meu problema no treinamento da rede neural ali. Mas o W e o B são os parâmetros, são os pesos da rede neural. Então, o que eu quero fazer? Eu quero otimizar esse J de acordo com o melhor W e o melhor B. Como que eu otimizo o J? O J, na verdade, é o erro. Então, eu quero minimizar esse erro. Então, está aqui. Ó. Eu quero achar qual que é a função objetiva, né? Do ponto de vista de otimização. Eu quero o W e o B ótimo, que minimize o J. Essa é a ideia do algoritmo backpropagation. Tá? Então, a atualização dos pesos acontece como? O novo B é o B antigo menos o passo de treinamento, que é esse N, a gente define, ele pode ser variável ou não, vezes a derivada de J com relação a B. Se eu quero minimizar a J e achar o B ótimo, então eu derivo J com relação a B. E depois eu faço a mesma coisa com W. Quem é o novo W? É o W antigo menos o peso vezes a derivada de J com relação a W. Isso a gente chama de regra delta generalizada, que é que nós vamos aprender aqui. Bom, para a gente fazer isso, vamos recordar algumas coisas. Então, por exemplo, a regra da cadeia e derivadas parciais. Eu tenho y é uma função de x1 e x2. Só que x1 é uma função de u e v. E x2 é uma função de u e v também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, opa, vou escrever isso melhor aqui. Então, a gente tem aqui y depende de x1 e depende de x2. x1 depende de u e depende de v. x2 também depende de u e depende de v. Então, se eu quero derivar y com relação a u, eu tenho que primeiro derivar y com relação a x, depois derivar x com relação a u. Então, está aqui, ó, derivada de y com relação a u. Então, primeiro eu derivo f, que é essa função aqui, com relação a x, vezes derivada de x com relação a u, mais derivada de f com relação a x2, porque f também depende de x2, vezes derivada de x2 com relação a u. Pronto. Regra da cadeia, derivadas parciais, derivada de y com relação a u. Quem tiver dificuldade com as derivadas tem que dar uma recordada lá. Quem nunca estudou, é bom dar uma estudada básica, pelo menos na regra da cadeia e derivadas parciais. Bom, então, se a gente pensar na rede neural, eu vou ter regra da cadeia o tempo inteiro. Porque olha só, eu quero derivar J com relação a B. Lembra aqui, ó? É isso? Ó. A gente não vai derivar J com relação a B e J com relação a W? Beleza, o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, se eu derivo J com relação a B, olha só, o J, ele está em função do erro. Tá vendo? Ele está em função do erro. Então, primeiro eu derivo J com relação ao erro. O erro depende de O. Então, eu derivo o erro com relação a O. E vou multiplicando todo mundo. Ó. O O, ele depende de U. Então, eu derivo O com relação a U. Por que, que o O depende de U? Está aqui, ó. O O é quem?
O O é a tangente hiperbólica de U, que na verdade é F, né? Então o O é F. Então o O depende de U. Então derivo o O com relação a U. O U, aí sim eu cheguei no B. O U depende de B. Aí finalmente eu derivo U com relação a B. Então isso aqui que nós fizemos, ó, é a regra da cadeia, derivadas parciais. Para eu derivar J com relação a B, eu tenho que fazer o caminho inverso. Derivo J com relação a E com relação a O com relação a U e finalmente U com relação a B. Regra da cadeia. E aí tem as derivadas. Ó. A derivada de J com relação a o 2 vem para cá, multiplicando, cancela com esse 2, sobra E. Está aqui. Ó. Derivada de E com relação a O é menos 1. Está aqui. Ó. Derivada de O com relação a U é a derivada da tangente hiperbólica. Nós vimos no slide anterior aqui, ó, olha lá, ó, que dá 1 menos a tangente ao quadrado, ou 1 menos f ao quadrado, que na verdade é O, né? Então, tá aqui, ó, 1 menos O ao quadrado. E a derivada de U com relação a B é 1, tá mais aqui, ó, é 1. Aí multiplicando isso aqui tudo, o resultado é esse, ó. Tá? Então, essa é a derivada de J com relação a B. Na hora de implementar o backpropagation, que é o que o MATLAB e o Python faz por trás lá no Toolbox, é isso aqui que está acontecendo. É essa derivada que está acontecendo o tempo todo. E chegando nisso aqui para a gente poder atualizar o peso bias, fazendo essa regra aqui. Ó, o B novo é o B antigo menos o passo de treinamento vezes aquele resultado lá. Ó, tá? E é um pouco mais complicado ainda, porque aqui nós estamos falando de uma única camada. Então, quando tiver mais camadas de neurônios, eu vou ter o B referente à primeira camada, o B referente à segunda, o B referente à terceira e assim por diante. Então, essa regra da cadeia, ela só cresce à medida que aumenta a complexidade da minha rede neural. Tranquilo? Bom, agora eu vou fazer o mesmo com W. Então, para eu derivar J com relação a W, mesmo esquema. J com relação a E primeiro, E com relação a O com relação a U, e só muda aqui no final, ó, porque aí não é com B, é U com relação a W aqui no final. Ó. Derivada de U com relação a W dá X, né? Porque isso aqui virou uma constante, é zero, então sobra X. Então, comparado com antes, a única coisa que muda é que entra um X aqui, ó. Tem um x multiplicando aqui, ó. Vamos voltar lá para vocês verem, tá vendo? Ali não tem o x, porque o resultado aqui deu 1. Aqui nós temos o x, tá bom? E aí, se eu quiser fazer a notação simplificada disso, vetorialmente, eu escrevo dessa maneira, ó. U é w vezes x mais b. Quem é O? Tangente hiperbólica de U. Quem é o erro? Alvo menos o O, que é a saída. E quem é o J? Como o erro, eu tenho um erro para cada neurônio, o meu erro vai ser um vetor, né? Pensando vetorialmente, para já facilitar a implementação. O meu erro é um vetor. Então, o meu erro final é erro transposto vezes ele mesmo, porque aí dá o quadrado de cada termo, e isso é somado, né? Se você faz um vetor vezes ele transposto, é a mesma coisa que você pegar cada termo do vetor, elevar ao quadrado e somar, né, que é o que é implementado no J, dividido por 2. Né? Então, essa é a notação simplificada. Se eu continuar com a notação simplificada, eu vou ter que recordar um pouco de álgebra, de manipulação matricial. Então, a derivada de U com relação a B vai ser uma matriz identidade. A derivada de O com relação a U vai ser a identidade menos a diagonal na dimensão de O, ao quadrado, né? Então, a diagonal ela é uma matriz unitária ali na diagonal. Derivada de E com relação a O também é identidade. E derivada de J com relação a E é o próprio E. Tá? E aí, para implementar essa multiplicação, aqui nesse termo, aliás, aqui é derivada com relação a W, né? Aí, com relação a W, vai aparecer um produto aqui que é chamado de produto de Hadamard. Hadamard com D no final, D mudo, né?
esse produto ele é um pouco diferente de uma multiplicação matricial comum. Então aqui tem um exemplo, se eu tivesse vetor 1 e 2 multiplicado por esse vetor coluna 3 e 4, o resultado é 1 vezes 3 e coloca aqui, 1 vezes 4 e coloca aqui. Depois 2 vezes 3 coloca aqui, 2 vezes 4 coloca aqui. Então é um pouco diferente. Mas para implementar, é ele que é feito aqui na hora de achar o JW, a derivada de J com relação a W. Tá? Agora vai ficar um pouco confuso, mas depois tem uma listinha de exercícios. Na hora de resolver, vocês vão pegar o jeito. Vai ficar mais fácil, mas tem que resolver a lista para poder entender isso aqui. Porque aí vocês vão fazer na mão, vão pôr no papel, e aí vai ficar claro essa matemática algébrica aí. Então aqui, ó, vamos expandir esses termos, né? Então, aqui eu tenho a saída, né, antes da função de ativação. N é o número de neurônios, né? Eu tenho o meu vetor de pesos, que é uma matriz N por M, né? Então, o meu vetor de peso depende do número de neurônios e depende do número de entradas, por isso que é N por M. E aqui eu tenho o número de entradas, é meu vetor de entradas, que é de dimensão M. Tenho M de mamãe e entradas, né? Então, quando eu derivo U com relação a W, sobra X, né? Sobra X transposto. Está aqui, ó. Tá? Bom, e finalmente, vamos entrar no Perceptron multicamadas. E agora eu vou complicar um pouquinho mais, né? E aí a gente inicia isso no próximo vídeo. Mas eu deixo esse slide aqui para vocês já irem pensando como é que seria a regra da cadeia e as derivadas parciais para esse Perceptron multicamadas. Tá bom? Um abraço.